Você tem carregado um peso que não é seu. Talvez você não saiba como nomear, talvez você tenha tentado explicar para aqueles ao seu redor e tudo o que recebeu foram olhares de incompreensão. Mas a verdade é que algo aconteceu. Naquele dia, e em muitos outros que se seguiram, planos foram traçados por pessoas que não conhecem o seu coração, estratégias foram montadas para que você ficasse contido em um lugar que não pertence à sua estatura, e movimentos foram feitos nos bastidores para que a sua voz fosse silenciada. Mas eu vim aqui hoje para lhe trazer uma notícia que vai mudar a sua postura diante de cada frustração que você viveu nos últimos 12 meses. Deus cancelou os planos deles por causa de você. O que parecia uma derrota, o que parecia uma porta que se fechou com força na sua cara, era, na verdade, uma intervenção divina direta. Eles tentaram construir um muro, mas o Senhor transformou esse muro em uma barreira de proteção para impedir que você entrasse em um lugar onde o seu destino seria corrompido. Ao longo desta conversa, você vai entender a geometria sagrada por trás de cada porta que se fechou e por que o tempo que você perdeu esperando foi, na verdade, um tempo de preservação. Você vai reconhecer os 5 sinais claros de que você estava sendo guiado para fora de uma armadilha, mesmo quando você chorou porque queria que ela funcionasse. E antes de terminarmos, vou entregar a você a chave para que você pare de lutar contra o seu próprio livramento e passe a caminhar na autoridade daquele que é guardado pelo Altíssimo. Esta não é uma mensagem sobre o que você deve fazer ou conquistar, mas sobre quem você é e o que já foi operado em seu favor. Fique comigo até o final, porque o que foi removido do seu caminho não foi um acidente, foi uma estratégia de misericórdia. Você tem sentido uma exaustão que não vem apenas do trabalho, mas da alma. É um cansaço que o sono não cura, uma fadiga que parece impregnada nos ossos. Você tem acordado, em diversos momentos, com a sensação de que está correndo uma maratona. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado, enquanto todos ao seu redor parecem caminhar em um parque. Você olha para as suas mãos e se pergunta por que, mesmo com tanto esforço, com tanta dedicação e com tanta retidão, as coisas parecem emperradas. Você tem visto portas se fecharem com uma estranheza quase mecânica, como se o próprio universo estivesse conspirando para que você não passasse por ali. Aquelas conversas que antes fluíam agora parecem ocos, cheias de ruído e falta de substância. E existe um sentimento constante, uma espécie de zumbido no fundo da mente de que você está perdendo o seu tempo. Você olha para o relógio da vida e tem a sensação perturbadora de que os anos estão passando enquanto você permanece no mesmo lugar, girando em círculos, tentando entender o que foi que você errou. Mas eu lhe digo agora, você não errou. Você não perdeu o tempo, você estava sendo calibrado. Toda essa sensação de desconforto não é um sinal de que você está fora do curso, mas de que o curso foi alterado para salvá-lo de uma colisão que você nem sequer percebeu.
Quando você forçou uma porta que não abriu, você estava sendo impedido de entrar em uma sala de negociações que custaria a sua paz. Quando aquele plano que você tanto queria foi frustrado de um dia para o outro, você foi retirado de uma estrutura que estava prestes a ruir. A sua frustração foi a resposta de Deus ao seu pedido inconsciente por proteção. Você não entende o porquê agora, mas você está sendo poupado de uma dor maior, de um peso maior, de uma aliança que teria drenado a sua vida nos próximos 3 anos. Respire fundo agora. Deixe que essa revelação desça além da lógica, onde a sua esperança tem sido mantida em silêncio. O ato de digitar esses 3 números é a forma de você registrar no mundo físico a sua concordância com o que está acontecendo no invisível. É o seu sim para o livramento que você não viu. Digite 888 e depois de fazer esse gesto, venha imediatamente de volta para mim. Essa calibração que você está vivendo serve para retirar de você a necessidade de aprovação externa. Você tentou provar o seu valor para pessoas que nunca tiveram a intenção de reconhecê-lo. Você tentou explicar a sua visão para quem só consegue enxergar o chão sob os próprios pés. E Deus, em sua infinita misericórdia, começou a remover essas pessoas da sua mesa, a cancelar esses contratos, a fechar essas portas, não para punir você, mas para forçá-lo a olhar para dentro, onde a verdadeira direção reside. A sua exaustão não é falta de fé. É a exaustão de quem tentava carregar um legado que não era seu, usando ferramentas que não eram adequadas para a colheita que está sendo preparada. O cancelamento dos planos deles foi o espaço que Deus abriu para que o seu plano, muito maior e muito mais profundo, finalmente pudesse começar a tomar forma. Você não foi descartado, você foi selecionado para ser poupado. E agora, a ordem é parar de lutar contra o que se fechou e começar a perceber o que está começando a abrir no lugar que você nem sequer ousou pedir. O padrão que tem regido seus dias, silencioso e persistente, é a tentativa incansável de forçar caminhos que não pertencem ao seu destino. Você tem operado sob a crença equivocada de que, se esforçar-se o suficiente, se bater com mais força, se provar sua lealdade à exaustão, as portas que permanecem trancadas finalmente cederão. Mas este é o diagnóstico da sua caminhada atual. Você está gastando a sua energia mais preciosa tentando abrir corredores que não levam à sua colheita. É como tentar encaixar uma chave perfeitamente esculpida em uma fechadura que pertence a outra casa, em outra rua, de outra vida. Você não está sendo negligenciado. Você está sendo redirecionado por uma força que enxerga o que você, em sua ânsia de realizar, ainda não consegue visualizar. O erro não está na sua falta de competência, mas na sua insistência em percorrer rotas que não foram desenhadas para a sua caminhada. Sinta agora, por um instante, a imagem deste pátio interno que descrevo. Imagine um pátio de pedra antiga, protegido por muros altos e cercado por jardins que florescem mesmo durante a noite mais escura. Enquanto o mundo lá fora se movia contra você, enquanto as incertezas e as frustrações pareciam tempestades tentando invadir o seu terreno, Deus preparou este pátio secreto dentro de você. É um lugar de respiro, um lugar onde as vozes que diziam que você não era capaz perdem o eco. Enquanto você olhava para o lado, para as conquistas alheias e para os planos que foram cancelados abruptamente, você não percebeu que aquele cancelamento foi a remoção da cerca que impedia você de caminhar para dentro deste espaço reservado. Este pátio é o lugar seguro onde a sua identidade é restaurada longe dos julgamentos externos. É aqui que os planos de Deus para você estão sendo, peça por peça, organizados enquanto você, lá fora, tentava apenas sobreviver.
Deixe que esse reconhecimento cele o lugar exato onde ele acaba de pousar em seu espírito. O ato de digitar essas 3 palavras é o seu compromisso definitivo de que você aceita a proteção que o cancelamento dos planos alheios trouxe para a sua história. O seu sim agora, escrito com convicção, é a marca que diz que você compreende que não se trata de uma perda, mas de uma preparação. Digite: eu estou pronto, e em seguida, venha de volta para mim. Enquanto você processa essa mudança de perspectiva, olhe para a sua própria reação como um sinal. Se este reconhecimento trouxe a confirmação de algo que o seu espírito já sussurrava nas horas de silêncio, permita que o seu gesto de curtir seja o seu amém sem palavras. Não o faça como um contador de métricas, mas como um selo silencioso, uma concordância física com o fato de que o que foi nomeado aqui é a verdade que liberta você do peso de carregar o que nunca foi seu. É o seu gesto de dizer que, a partir de agora, você não precisa mais lutar contra o silêncio de Deus, pois agora você entende que esse silêncio era, na verdade, a construção do seu pátio de paz. A verdadeira solução, a chave que você tem buscado em lugares errados, não está em uma nova estratégia de ação, nem em uma tentativa redobrada de provar quem você é. A solução reside inteiramente na entrega e na quietude. Você precisa parar de lutar para colher o que ainda não estava pronto para ser visto. A sua tarefa, a partir deste dia, é aprender a stewardship da paciência. O que foi preservado para você durante esse tempo de cancelamentos e frustrações é algo que não pode ser forçado, deve ser recebido. Imagine que você passou meses segurando cordas que já haviam sido cortadas, tentando puxar cargas que já não estavam mais conectadas a lugar nenhum. Agora, a sua entrega consiste em soltar essas cordas. Deixe-as cair. Sinta o peso que sai dos seus ombros quando você admite que não precisa mais ter o controle sobre o que não lhe pertence. Você não precisa mais se explicar para quem não está pronto para ouvir a sua verdade. Você não precisa mais justificar as portas que se fecharam para quem não entende que essas portas eram, na verdade, prisões. A calibração pela qual você passou foi intensa, foi dolorosa, mas serviu para limpar o seu campo de visão. O que você chama de fracasso, a clareza chama de purificação. O que você chama de perda, a sabedoria chama de desobstrução. Quando você se entrega à quietude, você permite que o que é verdadeiramente seu venha ao seu encontro, sem que você precise correr atrás disso. Sem que você precise implorar por um lugar que já estava reservado para você desde antes de você ter a consciência do que era um desejo. Sinta o alívio de não ser mais o arquiteto do seu próprio destino, mas sim o zelador do pátio que Deus preparou. É na entrega que a colheita acontece. É na quietude que a sua voz, enfim, ganha a força necessária para comandar o próximo passo. E você perceberá que, enquanto você descansava, o que era seu nunca deixou de ser, e o que não era, nunca teve o poder de permanecer. Neste exato momento, enquanto o peso do mundo parece diminuir sobre seus ombros, há alguém na sua caminhada que precisa ouvir esta mesma verdade que tocou o seu coração hoje. Talvez seja aquela pessoa que, como você, trabalha em silêncio, esforçando-se com uma dedicação que ninguém ao redor consegue enxergar ou valorizar devidamente. Pode ser aquele amigo que, nos últimos meses, tem carregado um fardo secreto, sentindo-se invisível diante dos próprios sucessos que nunca chegam. Ou talvez seja alguém cujo rosto apareceu na sua mente enquanto eu falava sobre o cancelamento dos planos alheios. Essa pessoa está exausta, tentando forçar portas que para ela estão travadas, sem saber que o livramento está vindo justamente através desse fechamento. Envie este conteúdo para ela. Você foi o veículo designado para essa mensagem chegar até esse coração.
E essa entrega é o seu exercício de zelo, a sua forma de participar do que está sendo restaurado, não apenas em você, mas na vida de quem você ama e que ainda não encontrou o repouso que você acaba de descobrir. Respire fundo agora, pois o que estamos selando aqui não é apenas uma conversa, mas um compromisso de identidade que você levará para os próximos capítulos da sua história. Antes que este momento chegue ao fim, quero que você tome posse absoluta da sua posição. Não o faça como se estivesse pedindo uma permissão, nem como quem expressa uma esperança distante. Escreva com a autoridade de quem compreende que, para que você ocupasse o seu lugar, outros planos tiveram de ser desfeitos e outros caminhos tiveram de ser bloqueados. Digite essas 3 palavras lentamente, deixando que cada letra confirme no seu espírito que a sua jornada não é fruto do acaso, mas de uma seleção deliberada, feita por uma inteligência divina que conhece o fim desde o princípio. Ao digitar "Eu sou escolhido", você coloca um ponto final em todas as dúvidas que tentaram lhe convencer de que você estava ficando para trás ou que os seus esforços eram em vão. O reconhecimento está completo e o seu lugar está reservado. Você é amado com um amor que precede qualquer esforço que você já tenha feito. Você é guardado pelo mesmo cuidado que desfez os planos que não honravam o seu propósito. Você é chamado para viver uma colheita que não exige mais o seu desespero, mas sim a sua prontidão em receber. Você é amado além das suas falhas. Você é guardado além dos seus medos. Você é chamado para um tempo de bonança que começou no exato segundo em que você decidiu parar de lutar contra o que não era seu. Algo aconteceu com você nesta manhã. Você pode não ter palavras precisas para descrever, mas algo dentro do seu espírito se moveu. E eu vim aqui para lhe revelar o que isso significa. Você carrega uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder com clareza. Você tem trabalhado com uma dedicação silenciosa, com uma intensidade que supera a média daqueles que caminham ao seu lado, e ainda assim, as portas que deveriam se abrir permanecem fechadas. Existe uma razão para isso, e ela não é a falta de mérito. Pelo contrário, é o excesso de propósito. Ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se manifestado em sua trajetória recente e o que eles efetivamente representam. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o que você tanto busca. E, antes que este momento termine, existe uma declaração que vou proferir sobre sua vida, a qual acredito ser a razão direta de este encontro ter ocorrido hoje. Você tem sentido ondas emocionais intensas, sem um motivo aparente. Conversas que antes pareciam naturais, agora soam vazias, desprovidas de substância. Você tem acordado no mesmo horário, como se um relógio interno estivesse sendo ajustado por uma mão que não é a sua. Números repetidos aparecem em lugares onde nada deveria fazer sentido. E seus sonhos carregam uma vivacidade que faz a realidade diária parecer pálida. Você sente uma certeza silenciosa de que algo mudou, embora, ao olhar ao redor, a paisagem física pareça exatamente a mesma de ontem. Não se assuste com o silêncio que se formou ao redor das suas expectativas. Aquilo que você chama de frustração, a vida chama de calibração. O fato de as portas estarem fechadas para você não é um sinal de rejeição, mas de redirecionamento. Existem planos alheios que precisavam ser cancelados para que a sua rota não fosse desviada. Deus, na sua soberania, desfez o que os outros tentaram edificar contra a sua colheita. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo possível, mas é real. Digite 888, depois volte aqui para continuarmos. O que acontece agora é a descoberta do padrão. Você tem operado sob a crença de que precisa forçar a abertura de caminhos que já não possuem a sua assinatura.
Você tem se desgastado, puxando cordas que não estão mais presas a nada. O que você identifica como exaustão é, na verdade, o peso de carregar algo que nunca foi designado para a sua mão. Você tem aplicado uma fome legítima em uma rota que não leva ao seu destino original. Não há julgamento nisso. Apenas o reconhecimento de uma semente que foi plantada em solo que não lhe pertencia. Imagine um pátio interno, um lugar secreto e protegido que você nunca visitou fisicamente, mas que sempre habitou na memória da sua alma. Enquanto o mundo lá fora se movia contra você, enquanto as tramas de terceiros tentavam contornar o seu crescimento, este pátio permaneceu intacto. Deus manteve este lugar reservado, como um refúgio, onde o tempo não tem o mesmo curso e onde o que é seu é guardado da interferência alheia. Você não estava perdendo tempo, você estava sendo preservado em um espaço de segurança absoluta. Deixe que esse reconhecimento cele o lugar onde a verdade acabou de pousar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne permanente em seu registro pessoal. Digite, depois volte logo. Se algo nesta conversa confirmou o que seu espírito já sabia, deixe que o seu gesto de curtir seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de audiência, mas como uma concordância silenciosa de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão. A solução não é uma lista de tarefas, nem uma nova estratégia de esforço. A solução é o retorno. É o desaprender da necessidade de luta e o abraçar da postura de quem entende que a colheita já está pronta. Você não precisa mais arar o campo dos outros. Você não precisa mais clamar por reconhecimento de quem não tem autoridade para abençoar o seu caminho. A sua parte é a quietude, é a entrega. Quando você para de forçar, a providência começa a fluir. As peças que foram movidas para bloquear os planos alheios agora estão se encaixando para pavimentar o seu. A bonança que você espera não vem de um salto, mas de uma caminhada em um terreno que foi limpo para que você não tropeçasse mais. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir isso hoje. Alguém que tem trabalhado com uma carga que ninguém vê. Alguém que se sente invisível em meio ao barulho da multidão. Alguém que carrega um fardo secreto e cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como uma recomendação casual, mas como uma entrega. O mesmo cuidado que foi dedicado a você, agora precisa ser estendido por meio das suas mãos. Aquele que está secretamente exausto, aquele que está silenciosamente buscando uma saída que parece não existir, está esperando que alguém, como você, indique o caminho de volta para o repouso. Entregue essa chave. É o seu exercício de zelo, a sua forma de participar da restauração do que estava oculto. A sua obediência em ser o mensageiro é a prova de que você entendeu a sua posição. O que aconteceu nos últimos tempos, esse movimento que retirou o tapete da sua segurança, não foi uma derrota. Foi um livramento que você ainda não consegue enxergar em sua totalidade, porque a poeira da mudança ainda não baixou. Quando os planos de outros são frustrados diante dos seus olhos, quando a estratégia que parecia sólida desmorona e o caminho que você pretendia percorrer é bloqueado, você tende a olhar para o que perdeu. Você olha para a porta fechada, para o convite desfeito, para a promessa que não se cumpriu e se pergunta onde foi que a sua fé falhou. Mas a resposta é o exato oposto. A falha não estava em você. O cancelamento foi a proteção agindo em uma frequência que você ainda não domina. Deus interrompeu a trajetória deles para que a sua própria essência não fosse extraviada no processo. Existe um lugar, uma frequência de alma, onde o que é seu por direito não precisa ser arrancado nem conquistado à força.
Você tem vivido sob a pressão de ter que provar o seu valor em ambientes que nunca foram desenhados para acolher a sua luz. E por isso, o cancelamento se tornou a única linguagem que a sua alma entendeu, mesmo que a sua mente tenha resistido. O bloqueio não é um fim, é um reposicionamento. É o grande arquiteto retirando as peças do tabuleiro que estavam lá apenas para sugar a sua energia e diminuir a sua voz. Você sente esse peso nos ombros, essa exaustão que não passa com o descanso físico, porque você tem tentado carregar o destino que não lhe pertence. Mas agora, a clareza começa a substituir a confusão. O que foi desfeito na vida deles, o que foi impedido de florescer no caminho deles, era o único obstáculo que mantinha você preso a uma rotina de esforço inútil. Ao remover essas pedras do seu caminho, a autoridade divina está limpando o terreno onde você deve edificar. Não se lamente pelo que foi removido. Agradeça pelo espaço que agora está livre para ser ocupado pelo que realmente carrega a sua marca. Observe a calmaria que precede a revelação. Enquanto o mundo lá fora se agita, enquanto as pessoas que cercavam os seus dias tentam desesperadamente retomar o controle, você é chamado para a quietude de um observador que conhece o final da história. O seu silêncio não é covardia, é a sua arma mais poderosa. Quando você para de tentar consertar o que deveria ter caído, você assume a sua posição de escolhido. E a partir desse lugar, a única coisa que resta é permitir que o novo se manifeste. O que é seu, o que foi desenhado especificamente para a sua jornada, não pede licença, não precisa de esforço e certamente não será impedido por ninguém. Está tudo sendo alinhado com uma precisão que a sua lógica não alcançaria, mas que o seu espírito finalmente começa a reconhecer. O que você viveu, a dor, o susto, a frustração de ver tudo desmoronar, era apenas a preparação do solo para a colheita que você nunca imaginou ser capaz de receber. Agora, o terreno está pronto. E você também. Antes que este momento se torne definitivo, declare a sua posição. Não como uma súplica, não como uma tentativa de convencer o destino, mas como a assinatura de um contrato que já foi redigido nas alturas e que agora você finalmente aceita. Deixe que essas palavras vibrem na sua consciência como o selo final da sua transição. O reconhecimento da sua identidade é o último passo antes da grande abertura. Digite, assuma e sinta o peso do fardo alheio cair definitivamente de seus ombros. Você é amado, você é guardado, você é chamado. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este reconhecimento hoje. Talvez seja alguém que você vê se esforçando além do normal. Alguém que carrega um cansaço que as palavras não explicam. Alguém que parece estar sempre em um pátio de espera enquanto a vida passa ao redor. Essa pessoa, cujas feições surgiram na sua mente enquanto eu falava, não está apenas cansada por falta de descanso, ela está sofrendo por tentar carregar o peso de planos que não foram feitos para ela. Não como um conselho casual, mas como uma entrega necessária. Ela precisa saber que o cancelamento de certos caminhos não é uma derrota, mas uma proteção. Ela precisa entender que o que foi impedido de acontecer, aconteceu exatamente para que ela não se perdesse do seu verdadeiro propósito. Cada um de nós, em algum momento, precisa de um espelho que reflita a nossa própria verdade, especialmente quando o silêncio ao redor nos faz duvidar da nossa rota. Ao enviar, você não está apenas distribuindo palavras, você está confirmando um ciclo de livramento. Digite as palavras, eu sou escolhido nos comentários abaixo. Você é amado, você é guardado, você é chamado. Direcione a sua consciência para o agora. Em cada canto do planeta, outras almas como a sua estão, neste exato instante, despertando para a mesma verdade, sentindo o mesmo alívio e compreendendo que a frustração de ontem era o convite para a liberdade de hoje. Você não está sozinho nessa caminhada.
Você faz parte de um mover silencioso, uma rede invisível de corações que foram preservados e agora estão prontos para habitar o lugar que sempre foi seu. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.